Amanhã para estar aqui, Senhor, no primeiro horário, Pai, da tua casa, Pai, levantou da sua cama, assim como eu, Pai, que estou aqui nessa manhã, passei a noite inteira trabalhando, mas, Pai, obrigado por ter me dado força, obrigado pelo meu trabalho, e obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui essa manhã, Pai, representando a sua família, Pai, que quando esse culto acabar, Pai, terminar, que nós venhamos continuar o culto até a nossa casa, venhamos viver a palavra durante a semana, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós venhamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um dessa manhã. E eu já te agradeço em nome de Jesus por cada vida que se encontra aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia em Êxodo 6. Vamos estar lendo alguns versículos, amém? Louvado seja Deus. Quando o apóstolo me convidou para estar trazendo a palavra nesse domingo, verdadeiramente eu orei ao Senhor, pedi a Ele uma palavra para estar trazendo ao povo dele no dia de hoje, e me veio uma palavra ao coração, e eu orei: Senhor, confirma, Senhor, se for outra palavra, que o Senhor venha ministrar no meu coração, que o Senhor venha me dar a palavra. O Senhor tem toda a liberdade, porque de ti, para ti, são todas as coisas, e se o Senhor não tiver um negócio, de nada adianta. Verdade. E continuou essa palavra. Eu creio que Ele quer que nesta manhã esteja trazendo a palavra em Êxodo 6. Vamos estar lendo primeiramente os versículos 2 e 3. Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Versículo 3: Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Agora versículos 6 e 7. Versículo 6 diz assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Versículo 7: Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Somente até aqui, amém? Pode se assentar, glorificando o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Palavra gloriosa, palavra um pouco extensa, mas vou tentar correr, né? Porque tenho certeza que todos estão ansiosos aí para retornar às suas casas, para o almoço de Páscoa com seus familiares, né? Glória a Deus, né? Temos mais aqui comemorar mesmo que celebrar. Temos, como a apóstola falou, esse ponto de tristeza aí, pois uma membra aqui da igreja, uma das nossas missionárias, está em luto, juntamente com a sua família. Mas não podemos deixar de nos alegrar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por você, e Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, lá no início, lá no Gênesis, após a queda do homem ali no jardim do Éden, Deus faz uma promessa de que da semente da mulher nasceria um menino, e que esse menino na cruz do Calvário, ele esmagaria a cabeça de Satanás. Louvado seja Deus. Essa promessa, ela prosseguiu através da vida de Abel, e Abel foi morto por Caim, passou então para Sete, o terceiro filho de Adão. De Sete seguiu aí pela sua descendência Enos, Cainaã, Malalael, Jared e Enoque. Enoque, como todos sabem, ele andou com Deus por cerca de 300 anos, né? Viveu 300 anos nessa terra,
andou com Deus, Deus era com ele, e o próprio Deus o levou em vida para si. Só que Enoque, antes de subir aos céus, antes de ser arrebatado, ele gerou a Matusalém. Matusalém, bastante famoso por ser o homem mais longevo da história da Bíblia. Segundo a Bíblia, ele viveu 969 anos, ou seja, quase um milênio esse homem viveu. E acontece que Matusalém gera Lameque e Lameque gera a Noé. É a descendência, a linhagem da descendência do Salvador, prosseguindo segundo a vontade de Deus. E ali Noé, Deus resolve dar um reset em toda a humanidade. Deus resolve trazer o dilúvio sobre a terra, mas escolhe a Noé e a sua família para repovoar a terra. Louvado seja Deus. E Noé tem ali 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A descendência do nosso Salvador segue através de Sem, um dos filhos ali de Noé. Por isso hoje o povo judeu é também chamado de um povo semita. Não o judeu por religião, mas o judeu por descendência. Ele é chamado de povo semita, porque são descendentes da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. Só que essa linhagem segue e a terra volta a ser povoada e o povo passa a aumentar, mas chega um ponto que o pecado entra na terra e a palavra nos diz que esse pecado chega às narinas de Deus, sabe, como um cheiro desagradável. Louvado seja Deus. E ali a linhagem, essa linhagem do Salvador, do remidor prometido por Deus, ela se perde ali numa terra chamada Mesopotâmia, uma região, Mesopotâmia, que significa terra entre rios, uma região entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Essa linhagem se perde ali entre vários povos, pois ali era uma região cosmopolita, não apenas o povo de Sem morava ali, mas diversos outros povos, diversas outras nacionalidades. Mas chega um momento que Deus, que é aquele que nunca se esquece das suas promessas, ele vai ali na casa de Tera, que segundo está escrito lá no livro de Josué, ele era idólatra, era um homem que fazia estatuetas de ídolos. E para Josué escrever, para estar no livro de Josué que ele era idólatra, não apenas ele fabricava ídolos, mas quer dizer que ele também adorava esses ídolos. Mas Tera tinha ali os seus filhos, e dentre eles havia Abraão. E Deus se agradou de Abraão, e Deus chama Abraão, que era casado com Sara. Até então Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Ele chama Abraão e promete um filho, sendo que Sara era estéril. Mas o interessante é que todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, ele fez nascer um menino. Aleluia! Quando ele precisou dar seguimento à linhagem de Gênesis 3,15, de Sara, que era estéril, ele faz ali nascer Isaac. De outra feita, quando ele precisou trazer um grande avivamento para Israel, de uma outra mulher estéril, Ana, esposa de Eucana, ele faz nascer a Samuel, que foi não apenas profeta, mas também juiz e sacerdote. Quando ele precisou levantar um libertador para Israel, para tirar Israel das mãos dos filisteus, também foi de outra mulher estéril, a mulher de Manoá, da tribo de Dan. Ele faz ali nascer Sansão. Quando ele precisou de uma voz que clamasse no deserto, foi de Isabel, uma outra estéril, que ele fez nascer João Batista. Aleluia! Mas quando ele quis trazer ao mundo o Salvador, ele não usou uma estéril, ele usou uma mulher virgem. Aleluia! E da virgem nasceu Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, no ato da nossa concepção, cerca de 1 milhão de espermatozoides foram em direção ao óvulo do ventre da nossa mãe. Nesse percurso, cerca de 999.999 ficaram pelo caminho. Só um penetrou no óvulo, só um fecundou aquele óvulo. E esse um
fomos eu e fomos você. Portanto, se nós estamos aqui nesta manhã, não é à toa. Se nós estamos aqui nesta manhã, já podemos nos considerar muito mais que vencedores. Não é à toa que dentre 1 milhão, eu e você fomos escolhidos. Aleluia. Deus tem um plano na minha, Deus tem um plano na sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então Abraão é chamado por Deus. Deus lhe dá um filho que é Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Deus precisava dar um nome à sua descendência, porém não poderia ser Jacó, não poderia ser Esaú, não poderia ser Jacó, porque ele escolhe Jacó, mas Jacó, ele tinha esse nome porque esse nome significa exatamente aquele que segura o calcanhar. Porque quando nasceram os gêmeos Jacó e Esaú, Jacó nasceu segurado ao calcanhar do seu irmão. E Deus precisava mudar o nome de Jacó para que ele desse nome à sua descendência. Muitos pregadores dizem que a grande vitória de Jacó foi lutar com o anjo ali no Val de Jaboque. Só que não. O ponto principal daquele encontro de Jacó com o anjo foi quando o anjo perguntou para Jacó: Jacó, qual é o seu nome? Por quê? Porque Jacó, no domingo, ele se vestia de Jacó e vinha para o culto. Na segunda, ele se disfarçava de Esaú e enganar o pai dele. Sangue de Jesus. Na terça, ele era Jacó novamente. Não poderia ser dessa forma, sem falar que sempre que a coisa apertava, sempre que as coisas se complicavam para Jacó, ele fugia. Eita, Ele caía fora. Então esse homem, Jacó, com esse nome não poderia dar seguimento ali à descendência de Deus, a descendência da qual viria o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus quer mudar a sua história. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Basta que eu e você, diante das nossas fraquezas e dificuldades, confessemos a Ele os nossos problemas. Chega humildemente a Ele em oração e diz: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça. Tenha certeza que Ele ouvirá dos altos céus, e Ele se voltará e dirá: tudo bem, eu te perdoo, mas a partir de hoje tu não te chamarás mais Paulo, mas sim Israel. Tu não te chamarás mais Perla, tu não te chamarás Ivone, Inácio, Leide, mas se chamarás Israel, porque Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Louvado seja Deus. Deus. Obrigado, Jesus. Jacó, por sua vez, teve 12 filhos, os 12 patriarcas, mas dentre eles um se destacou, que foi José. José se destacou ali em terras do Egito como governador. José, naqueles 7 anos de seca, de fome que houve em toda a terra, ele manda trazer ali para o Egito o seu pai Jacó e os seus irmãos. Só que ali eles permanecem naquela terra por 430 anos. O tempo passa e aquele povo, abençoado por Deus, se multiplica, frutifica. E Faraó começa a ficar preocupado, com medo que aquele povo viesse a se revoltar contra ele, a tirá-lo do poder, a se aliar a um inimigo do Egito e tirar Faraó do poder. E ele começa então um plano maligno. Ele começa a aumentar ali a carga de trabalho daquele povo. Começa a aumentar o trabalho. Só que com eles acontece o contrário. Quanto mais aumentavam-se as cargas de trabalho, mais eles glorificavam. Quanto mais a prova aumentava, mais eles davam glória a Deus. Aleluia! Portanto, não funcionou o primeiro plano de Faraó. Faraó tem então um segundo plano. Ele ordena as parteiras das mulheres hebreias
Eram duas parteiras oficiais, uma se chamava Sifrá, outra se chamava Puá. A Sifrá significa ser justo ou ser belo, e Puá significa menina ou moça. Essas duas parteiras, elas foram ordenadas pelo próprio faraó para que matassem todo menino do sexo masculino das hebreias quando nascesse. Só que elas eram tementes a Deus. Elas não faziam isso. Elas iam fazer o parto, mas todo menino hebreu que nascia elas preservavam. Faraó começa a desconfiar, fala: não, está errado. Eu mandei matar os bebês hebreus do sexo masculino, mas eles continuam, esse povo continua a aumentar. O que está acontecendo? E ele chama aquelas duas parteiras para conversar e interroga elas, e elas criam ali uma pequena história. Elas falam: olha, é porque é o seguinte, faraó, quando a gente chega lá, as hebreias, que são muito fortes, elas já tiveram o seu bebê, o bebê já nasceu sozinho, sem a nossa ajuda, então a gente não tem o que fazer. Mas o inimigo, ele não desiste. Então vem o terceiro plano de Faraó. Ele ordena a todo o seu povo que jogasse no rio todos os meninos que nascessem do povo hebreu. A Bíblia não diz, mas eu acredito que havia até uma recompensa ali para quem fizesse isso, né? Eu creio que havia até uma recompensa. Há alguns estudiosos que dizem que Joquebede, esposa de Anão, ela gerou ali em meio à crise, em meio a toda aquela dificuldade, ela veio a gerar um menino. Por quê? Porque aquele menino era a promessa de Deus. Aquele menino era para ser o libertador do povo de Deus. Havia um plano excelente na vida dele. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso nos leva a pensar, nos refletir que verdadeiramente aquele que produz em tempo de crise, o inimigo não pode tirar aquilo que você produz. Por quê? Porque você produziu, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, você produziu ali debaixo da fé que Deus iria guardar, que Deus iria proteger. Louvado seja Deus. E colocaram Moisés nas águas. Há estudiosos que disseram até que dizem que a gravidez de Joquebede foi só por 6 meses, que ele nasceu prematuro, por isso ela ainda conseguiu ficar com ele por mais 3 meses. Mas isso são estudos, a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que verdadeiramente ela ficou com ele por 3 meses, e depois não tinha mais como esconder. E coloca Moisés no cesto e coloca nas águas do Nilo. As águas do Nilo, que até então tinham sido maldição, tinham sido ali um instrumento de Satanás para acabar com a vida dos meninos hebreus. Agora aquela mesma água leva o cesto de Moisés até as mãos da princesa egípcia, que chega para se banhar, encontra aquele menino no cestinho na água, retira o cesto, pega aquele bebê, se encanta por ele, e veja como Deus, ele prepara todas as coisas. Ela pensou de imediato: eu preciso de uma alma de leite para esse menino. E ali Miriam, que estava por perto, já disse que conhecia alguém que era sua própria mãe. E aquele menino é levado e criado, amamentado pela mãe até os 2 anos de idade. Após ser desmamado, aquele menino é então entregue ali ao palácio de Faraó, é entregue à princesa. Louvado seja Deus. Moisés viveu no palácio por cerca de 40 anos. Ele já era adulto. Ali ele sai um certo dia e ele vê um irmão seu de sangue, pois ele sabia que vinha do povo hebreu, sendo oprimido por um egípcio. E ele
em defesa ali do hebreu, ele acaba matando aquele egípcio, escondendo o corpo na areia. Só que aquela história vem a público, aquilo é descoberto, e o faraó fica muito bravo com ele e quer matar Moisés. Moisés foge então para o deserto. Louvado seja Deus. Ele foge para o deserto, ele se encontra ali com o seu sogro, aquele que vem a ser o seu sogro, né? Jetro. Jetro tem na Bíblia um segundo nome, Reuel. Às vezes ele é chamado de Jetro, às vezes chamado de Reuel. É porque naquela época, às vezes as pessoas tinham um nome de batismo e tinham um segundo nome que era relativo ao seu caráter. Jetro quer dizer excelência ou posteridade. Já Reuel significa amigo de Deus. Assim como Salomão, cujo nome hebraico era Shalomon, o nome derivado da palavra Shalom, que todos nós sabemos que significa paz. Shalomon significa, no caso, pacífico. Mas ele tinha também como segundo nome Gedidias. Gedidias, que significa amado do Senhor. E Moisés ali, por 40 anos, cuidando das ovelhas de Jetro, ali no deserto, ele acaba mudando. Agora, ele não era mais o príncipe lá no palácio. Agora Moisés chegava a ovelha, ele era pastor. E só depois de 40 anos, Deus aparece para ele na sarça e chama a Moisés e diz que vai usá-lo como libertador do seu povo. Agora, será por que Deus não falou com Moisés enquanto ele estava no palácio? Ele só falou no deserto. Por quê? Porque Moisés precisava ser mudado. Assim como eu e você, quando nos convertemos, nós precisamos ter o nosso interior mudado, transformado. Precisamos ser libertos de várias coisas do mundo. Não podemos mais falar como nós falávamos. Não devemos mais nos vestir como nos vestíamos. Enfim, vários costumes do mundo temos que deixar, temos que nos aplicar a Deus, para que Ele venha verdadeiramente falar conosco, para que tenhamos maior intimidade com Ele. Ali Moisés é chamado então da sarça por Deus. E Moisés reluta. Moisés diz: Senhor, mas se eu for, quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar que o Senhor me mandou? Ele diz: mas é porque você não vai no seu nome. Você vai a Faraó, não no seu nome, mas você vai a Faraó no meu nome. Ei, não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome de Deus. Não se estribe em vosso entendimento, em vosso conhecimento, na força do seu braço. Põe a sua fé, põe a sua confiança em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus disse a Moisés: vou te levar para o Egito, vou tirar o povo de lá, mas vou fazer com vocês algumas festas, vou instituir algumas festas no meio de vocês, e uma das festas, a maior delas, será a Páscoa. Nesta festa vocês vão matar o cordeiro, vão passar o sangue nos umbrais. Eu vou passar a meia-noite com o anjo da morte na casa que não tiver o sangue. Todos os primogênitos irão morrer. Essa será a Páscoa do Senhor. Aleluia. Segundo o texto que nos foi lido como palavra inicial na manhã de hoje. E todo judeu, irmãos, até o dia de hoje, no dia 14 de Nissan, segundo o calendário judaico, eles celebram a Páscoa segundo foi instituída no Antigo Testamento. Eles comem ervas amargas, eles comem pão sem fermento, e eles tomam 4 cálices de 86 ml cada. E cada um desses cálices, cada um desses cálices tem uma significação, um significado. O primeiro cálice fala das cargas, quando Deus disse lá em Êxodo 6, que nós lemos: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. O segundo cálice fala da servidão, que diz: vos livrarei da servidão. O terceiro cálice fala do braço estendido,
vos resgatarei com o braço estendido. E o quarto cálice, que significa: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora entramos na segunda parte da mensagem. Irmãos, era uma quinta-feira. Ali milhares e milhares de cordeiros já haviam sido sacrificados no templo. E Jesus já havia mudado a sua pregação. Agora as pregações de Cristo, elas já eram mais duras. Elas já falavam mais de céu e de inferno. As pregações de Cristo agora elas falavam mais de coisas, de acontecimentos finais, acontecimentos escatológicos. Ali Pedro e João, eles saem e encontram um homem com um cântaro na mão, e segundo as instruções de Cristo, eles perguntam àquele homem se há ali lugar para Cristo e os seus discípulos, os seus apóstolos, celebrarem a Páscoa do Senhor. E aquele homem cede aquele lugar, e Jesus, ali como anfitrião, ele expressa um sentimento aos seus apóstolos. Ele diz: muito desejei viver essa Páscoa com vocês. Eles não entendem nada. E ali são colocados os 4 cálices, são colocados ali o pão sem fermento, o cabrito assado ali, né? E eles tomam o primeiro cálice. Tomam o primeiro cálice. E aquelas pessoas ficam ali na expectativa dos demais cálices da celebração. Mas após o primeiro cálice, Jesus está partindo o pão. E enquanto ele parte o pão, ele ouve ali uma certa murmuração entre os seus apóstolos. Eles discutiam entre si quem dentre eles era o maior, quem dentre eles era o mais importante. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, acontecem essas coisas na igreja, principalmente em épocas de festividades. Muitos irmãos ficam ali disputando, preocupados, né? Quem é que louva melhor, quem que é o melhor pregador, quem que tem mais unção, quem que não tem. Mas e Jesus Cristo? Onde está Jesus Cristo nessa história? Aí Jesus, para dar exemplo para eles, ele põe de lado a sua túnica, pega uma toalha, pega uma bacia com água e se propõe a lavar os pés dos seus discípulos. Ora, naquela época, lavar os pés era o serviço mais indigno que um escravo poderia prestar ao seu senhor. Era lavar os pés do seu senhor. E ele, Cristo, que era Senhor, que é Senhor e sempre será Senhor, ele se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos como prova de humildade. Ou seja, aquele que serve é que é o maior, não é aquele que é servido. Aquele que serve é o maior. Quer ser o maior? Se ponha como servo na obra do Senhor. Se ponha como servo a trabalhar pelo reino do Senhor, sem se preocupar se você é mais importante, menos importante, se você vai ocupar um lugar de destaque na tribuna da igreja. Não, simplesmente se coloca como servo dos seus irmãos, faça a obra com amor e Deus te recompensará. Aleluia. Pedro resiste àquele ato que Jesus pretende fazer ali com seus apóstolos. Quando chega a vez de Pedro tira os pés e Jesus fala com Pedro: Pedro, se eu não lavar os vossos pés, tu não terás parte comigo. Aí ele fala: então tudo bem, então me dá logo um banho. Ele fala: Pedro, o que faço agora tu não tens, mas no futuro entenderás. Louvado seja Deus. E ali Jesus distribui o pão. Só que
antes ele diz alguma coisa, uma frase perturbadora. Ele diz ali para os seus apóstolos: um de vós vai me trair. E todos ficaram preocupados: quem será? Quem será? Comentando um com o outro: quem será? Quem será? E ele disse novamente: um de vós é um diabo. Não no sentido que ali havia o Satanás em pessoa. Claro que ele estava atuando em alguém ali, mas a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa adversário. E aí João, que era muito achegado a Cristo, estava ali com a sua cabeça no peito do nosso Senhor Jesus Cristo, recostado a ele. João pergunta baixinho: Senhor, quem é? Aí Jesus responde também sussurrando para ele: é aquele a quem me deu o primeiro pedaço de pão. E Jesus pega o primeiro pedaço de pão e entrega a Judas. Judas chega a perguntar a Jesus: acaso sou eu, Senhor? E Jesus responde: tu o dizes. Segundo os teólogos, a frase em grego que ele falou, que foi traduzida por tu o dizes, é uma frase afirmativa, como se dissesse: sim, é isso mesmo. E Judas sai dali para trair Jesus. Agora vem o segundo cálice. Jesus toma do segundo cálice e passa para os demais tomarem. Louvado seja Deus. Após o segundo cálice, Jesus se levanta e sai chamando os apóstolos. E eles não entendem nada, porque a tradição era que se tomasse 4 cálices, mas até então haviam tomado apenas 2. 2 cálices ficaram sobre a mesa. Mas eles seguiram o mestre. Jesus se encaminhou ali para o Monte das Oliveiras e os seus apóstolos o seguiam. E no meio do caminho Jesus diz: vós sereis dispersos, pois o seu pastor será ferido. E eles ficaram sem entender, e Pedro, na sua atitude, sabe, bem carnal, bem sanguínea, falou: o que é isso, Senhor? Já sabe que eu morro contigo, jamais eu vou te negar. Mas Cristo, que conhecia muito bem a Pedro, falou: Pedro, ainda hoje tu me negarás 3 vezes. E tenho certeza que ali Pedro ouviu aquilo de Cristo enquanto ele pensava: Pedro, tu vais me negar 3 vezes. Por 3 vezes eu te deixei no monte enquanto orava, por 3 vezes te peguei dormindo. Por 3 vezes me negarás, mas quando eu te encontrar na Galileia, tu terás que responder 3 perguntas que farei para você. Pedro, tu me amas? E para cada uma das 3 vezes que você dormiu, para cada uma das 3 vezes que você negou, você terá que responder que me ama. Louvado seja Deus. Cristo sabia que aquele era um vaso escolhido, apesar de ser ali uma pedra bruta, alguém, a ser lapidado ainda pelo Espírito. Jesus sabia do valor de Pedro. Jesus sabia que na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas iriam se converter. A primeira vez que Pedro pregasse, cheio do Espírito Santo, a primeira vez que ele anunciasse o Evangelho, 3.000 almas iriam se converter. 1.000 almas para cada uma das vezes que Pedro negou a Cristo. Portanto, se você anda desanimado, se você acha que Deus não pode te usar, pode sim. Você se acha indigno: eu errei, já pisei muito na bola, eu acho que eu não tenho futuro na obra, no ministério, eu acho que meu ministério está acabado. Não. Continue crendo, persevere na fé. O Senhor tem uma obra na sua vida. Peça perdão, Ele vai te perdoar.
Ele vai te usar poderosamente ainda nessa terra. Tenha certeza. Louvado seja Deus. Tu és santo, aleluia, glória, glória a Deus. E ali Jesus, movido de grande angústia, fortemente oprimido, pois ele sabia, na sua onisciência, ele sabia de tudo que ele ia passar, ele já sabia toda a dor que ele ia sentir, pelo meu e pelo seu pecado. E ele começa a se angustiar, e a Bíblia diz que ele transpira lágrima, transpira gotas de sangue. Hoje a ciência já explica esse fenômeno, se chama hematidrose, é um nome até meio difícil, né? Hematidrose é quando uma pessoa que está fortemente oprimida, muito angustiada, submetida a um estresse muito forte, os vasos sanguíneos capilares que ficam por baixo ali das glândulas sudoríparas, eles se rompem, e quando a pessoa transpira, ela transpira suor misturado com sangue. O meu e o seu Senhor, ele passou por isso, por mim e por você. Saindo dali, Jesus é preso, Jesus é levado a Pilatos. Pilatos interroga e nele nada encontra de mal, não encontra nenhuma culpa. Louvado seja Deus. Mas o povo queria que Jesus fosse condenado. Pilatos queria livrá-lo. Pilatos sabia que ele era inocente, mas o povo queria que ele fosse condenado. O povo, movido ali pelos políticos da época, até mesmo pelo poder religioso da época, queria a morte de Jesus Cristo. É aquele mesmo povo que uma semana antes gritou ali, Hosana ao filho de Davi. Aquele povo gritava, crucificam, crucificam. Pilatos, tentando livrar ali a Jesus, ele propõe que Jesus seja somente açoitado e liberto, mas o povo continuava a gritar cada vez mais forte, crucificam, crucificam. Aleluia. Aí Pilatos pensa em outra coisa. Bom, há uma tradição, em toda a Páscoa é liberto um condenado, é liberto um malfeitor, é liberto um preso. E havia ali Barrabás. Barrabás estava preso porque ele havia matado alguém, ele era homicida, e também por sedição. Sedição é quando alguém se revolta contra as forças constituídas, as autoridades constituídas, ou seja, ele era um revoltoso contra o governo romano, além de homicida. Mas Pilatos pergunta: quem quer que o solte, Jesus ou Barrabás? E o povo gritava: Barrabás, Barrabás. Então Jesus é preso para o seu martírio. E Barrabás, que chegou ali com a ficha suja, de cabeça baixa, mãos amarradas, ele sai dali de cabeça erguida, liberto e com a sua ficha limpa. Assim também acontece comigo e com você. Chegamos à presença do nosso Jesus, muitas vezes cheio de pecados, de erros, de falhas, mas Ele nos perdoa. Aleluia. Ele pega para si, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, Ele perdoa o meu e o seu pecado, porque Ele morreu por mim e por você, Ele sofreu por mim e por você. E nosso Senhor Jesus Cristo nos libera, perdoados, limpos, livres, sabe, de alma leve. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Louvado seja Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ali na cruz do Calvário, Ele dá o último grito. Antes Ele pede algo para beber, para que se cumpram as Escrituras. Dá-lhe algo de beber.
Aí você pensa, mas ele não era Deus? Sim, ele era Deus. Ele é Deus. Mas foi homem quando esteve aqui. No ano 451, no Concílio de Calcedônia, após muita oração, muitos estudos, chegaram à conclusão das duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele foi 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Louvado seja Deus. Então, como homem, ele disse ali na cruz: tenho sede. Mas como Deus, ele dizia: vinde a mim e eu lhe darei a água da vida. Como homem, ele chorou por um amigo em Betânia. Mas como Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que já estava morto há 4 dias, sai do túmulo, vivo, ressurreto. Louvado seja Deus. Como homem, ele se assentou à beira do poço de Jacó e disse: estou cansado. Mandou ali os discípulos à cidade comprar mantimentos, falou que ia ficar descansando. Mas como Deus, eles subiam a montanha e ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus então dá o último grito. Ele grita em grego: tetelestai, que significa está consumado. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas agora eu explico para vocês por que aquela Páscoa que eles celebraram ficou pela metade. Porque ali na cruz do Calvário, quando ele pediu algo para beber, lhe deram vinagre. E a palavra que foi traduzida por vinagre literalmente é vinho azedo. Então ali, na cruz do Calvário, de braços estendidos, ele estava tomando o terceiro cálice. Aquele cálice que ele até não quis tomar, que ele orou ao Pai ali no monte. Mas, como ele era obediente, ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, tomaram ali foi-se os 3 cálices. Mas falta um cálice, não falta um cálice? Pois é. Eu já quero terminar, já quero encerrar. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está à destra de Deus. Ele está no reino celestial. Ali na ceia, Ele havia dito aos seus discípulos que não voltaria a tomar do fruto da vide ali após o segundo cálice, a não ser no reino do Pai, quando Ele voltaria a beber com eles. Sabe aquele seu familiar que morreu de acidente? Sabe aquele seu familiar que morreu de câncer? Sabe aquele bebezinho que foi tão amado ali, mas que se foi tão cedo? Sabe os apóstolos? Sabe os primeiros cristãos que foram mortos ali pelos leões na arena? Quando Deus der a ordem, com alarido e clangor de trombetas, nós estaremos, nós subiremos, estaremos junto a Ele, no reino celestial. E ali estaremos após receber os nossos galardões, em torno de uma grande mesa, celebrando as bodas do Cordeiro no céu. Só que estando ali, está faltando alguém. Ali estamos nós, os salvos. Ali estão os apóstolos. Ali estão todos os homens e mulheres de Deus que morreram no Senhor. Mas falta alguém. De repente ele entra, cabelos alvos como a neve, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Só que ele traz na sua mão um cálice, e ele diz: eu não falei que eu não voltaria a beber antes que vocês chegassem aqui? Eu os estava aguardando, pois ele havia prometido: na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar.
e ali com Ele, na glória, celebraremos as bodas do Cordeiro. Participaremos daquela grande festa. E quando Ele levantar o cálice, diremos: o Senhor é nosso Deus. E Ele dirá: sou o teu Deus, vós sois o meu povo, para todo sempre e sempre. Amém. E graças a Deus. Agradeço a oportunidade das palmas do Senhor. Amém.